Graça e paz, queridos. Nós estamos iniciando mais uma série de sermões expositivos, de estudo expositivo, digo melhor. E agora nós vamos iniciar o estudo na carta de Tiago. E, para início de conversa, é bom que nós saibamos que a Bíblia, o Novo Testamento, ele é dividido em 4 blocos. O primeiro bloco é o Evangelho, ou os Evangelhos, 4 livros. O segundo bloco é uma carta ou um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. A terceira divisão são as cartas, e a quarta divisão é o livro de Apocalipse. Mas na terceira divisão, que são as cartas, nós temos 2 subdivisões. A primeira são as cartas de Paulo, as cartas paulinas. São 13 cartas escritas por Paulo. Essa é a primeira divisão, a divisão que é a maior divisão. E nós temos as cartas gerais. As cartas gerais são compostas de 8 cartas, sendo que dessas 8 cartas, 7 cartas nós sabemos quem é o autor dessas cartas, ou quem são os autores dessa carta. Apenas uma, que é a carta aos Hebreus, nós não sabemos quem é o seu autor. Algumas décadas atrás, os teólogos acreditavam que esta carta aos Hebreus tinha sido escrita por Paulo, mas entendeu-se de forma geral que não é escrita por Paulo a carta aos Hebreus, justamente pela figura, pela forma literária de Paulo escrever, que era bem diferente da carta aos Hebreus. E o interessante, então, é que as outras 7 cartas, elas têm o seu endereço, nós já sabemos quem são os autores, e a carta de Tiago, que é a carta que nós vamos estudar, nós também sabemos quem são ou quem é o seu autor. Então, por isso eu quero convidar você a abrir a palavra em Tiago, no capítulo 1. O verso 1 e o verso 2 é o nosso propósito, nosso objetivo no início das nossas aulas. Quero lembrar a você que nós estudamos de forma expositiva. E o que é o estilo expositivo de apresentar as Escrituras? Nós trabalhamos verso a verso. Então, não há como fugir daquilo que o contexto e o texto quer dizer. Nós vamos trabalhar todos os versos de cada um dos capítulos, dos 5 capítulos de Tiago. Logo no início, nós temos quem é o autor. O verso 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago é o autor desta imponente, importante e prática carta. Apesar de Tiago ser um grande teólogo, ele quer trazer a praticidade da teologia para a vida cristã. Não adianta nós conhecermos a teologia, não adianta nós conhecermos os livros, cada um dos livros do Antigo e do Novo Testamento, conhecer sobre o Evangelho, se nós não vivermos na prática aquilo que nós estamos lendo e aprendendo por meio dos ensinos e da pregação. Então, Tiago é o livro mais prático, é a carta mais prática do Novo Testamento. Então, nós sabemos, como eu disse para você, que Tiago é o escritor. Sabemos que esse Tiago se considera servo de Deus e também servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí está o problema. Nós não temos o sobrenome, nós não temos escrito Tiago, apóstolo, nós não sabemos de início, só pelo nome Tiago, quem é. Por quê? Porque as Escrituras, o Novo Testamento, apresenta pelo menos 4 Tiagos que podem ser e poderíamos encaixar. Os pesquisadores fizeram análise sobre quem é esse Tiago, autor da carta. O primeiro é Tiago maior, Tiago que é apóstolo e é irmão de João. Para que você entenda bem esse contexto, esse primeiro nome, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 4, verso 21. Para te ajudar nesse momento, você que
estará assistindo as nossas aulas pelo YouTube, fica muito mais fácil para você acompanhar, fazer da seguinte forma. Quando eu pedir para abrir um texto, como eu pedi em Mateus 4, verso 21, você pode dar uma pausa, pausar, abrir o texto de forma tranquila, pode fazer a leitura já do texto e depois soltar, porque aí então você vai ver eu fazendo a leitura, mas você já teve o tempo de fazer a leitura você mesmo. Então, abra as Escrituras em Mateus capítulo 4, verso 21. Esse contexto é o contexto da vocação, do chamado dos apóstolos, do chamado dos discípulos, e esse chamado é feito por Jesus. O verso 21 diz assim: passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. Então, o primeiro Tiago, que é postulante a ser o autor da carta, é Tiago, que nós conhecemos como Tiago Maior. Esse Tiago é irmão de João, que também é apóstolo, João que escreveu o Apocalipse, primeira, segunda e terceira epístola de João, e também o Evangelho de João. Então, Tiago é irmão de João. E é interessante porque esse Tiago, que é irmão de João, ele é alguém que sempre está presente no ministério de Jesus, porque Jesus sempre teve uma proximidade maior com 3 dos seus apóstolos, Pedro, João e Tiago. Quantas vezes e quantos registros nós temos Pedro, João e Tiago com Jesus? Por exemplo, no Getsêmani, aquele momento em que Jesus se separa um pouco para orar, ele está com os 11 discípulos ali, e aí ele chama 3 dos seus discípulos, que é Pedro, João e Tiago, deixa-os ali próximo e sai para orar. Então, Tiago era já figura imponente, um líder da igreja, ainda naquele período. Poderia ser ele? Sim, poderia, porque ele é bem citado, e ele é um dos 3 principais apóstolos que caminharam com Jesus. Mas não é ele. Sabe por quê? Porque em Atos dos Apóstolos, lá no início de Atos dos Apóstolos, que corresponde aos primeiros anos da vida da igreja, Tiago, maior, irmão de João, foi assassinado por Herodes. Quando o Sinédrio começou a perseguir a igreja, Herodes, então, prende Tiago e passa ele a fio de espada, mata ele, então, ele é assassinado por Herodes. Então, como a carta é uma carta posterior ao período que nós chamamos do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, o período do primeiro concílio, então não é Tiago Maior o autor desta carta, porque ele morreu no início da igreja. O segundo Tiago está ainda em Mateus, e você pode abrir as Escrituras em Mateus, mas agora no capítulo 10. Mateus, capítulo 10, e nós veremos apenas o verso 3. Olha o que diz o verso 3, falando também sobre a escolha dos apóstolos. Diz o verso 3, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, e Tiago, filho de Alfeu. Então, esse é um outro Tiago. Esse Tiago, filho de Alfeu, é o que nós chamamos Tiago Menor. Tiago Menor, ele é citado nesse momento e também em outros evangelhos, mas Tiago Menor a gente sabe muito pouco sobre ele. Ele não é um daqueles apóstolos que explodiu, não é um daqueles apóstolos que tomou liderança na vida da igreja. Então, esse Tiago é ainda menos provável ser o Tiago que escreveu esta epístola. E há um terceiro Tiago, esse certamente é o que mais se aproxima de ser o Tiago, e esse que escreveu o livro, a carta, a epístola, é capítulo 6 de Lucas, é citado esse Tiago no verso 16. Olha o que diz o verso 16, também falando sobre os apóstolos. Judas, filho de Tiago. Então, Judas não é o Judas Iscariotes, é o que a gente chama de Judas Tadeu, é um dos apóstolos. E quem era o pai de Judas Tadeu?
era um homem chamado Tiago. Bom, é apenas citado uma única vez, Judas, tendo o seu pai Tiago, era um homem que era servo do Senhor também, mas não eram apóstolos e, na verdade, ninguém conhece, ninguém tem notícias sobre qual foi o papel desse Tiago, que era pai de Judas Tadeu. Ok? Então, nós temos três possibilidades, e nenhuma dessas possibilidades é a possibilidade segura de ser o autor da epístola de Tiago. Então, se não é nenhum dos três, nós temos uma quarta opção. Quem é este Tiago? E isso é fato. Todos os teólogos odiernos entendem que é esse Tiago que escreveu a carta. Nenhum dos três anteriores, mas é o quarto Tiago. E a gente vai perceber o seu nome sendo anunciado em Marcos. Abra a palavra do Senhor, abra as Escrituras no Evangelho de Marcos, e apenas o capítulo 6, o verso 3, é o nosso objetivo para entendermos quem é esse Tiago. Então, é Marcos, capítulo 6, apenas o verso 3. Há um contexto, eu vou explicar esse contexto. Mas olha o que diz o verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Vamos ver o contexto desse texto. Jesus está na cidade de Nazaré. Chegando ali, ele começa a pregar o evangelho, anunciar a palavra e tentar iniciar os seus milagres. Aqueles que eram próximos a ele, porque Jesus foi criado ali, aqueles que cresceram com ele, viram ele chegando, já tinham ouvido falar da fama dele em toda a Judéia, e chegaram próximo a ele, e se aproximando dele, indagaram a ele: nós temos ouvido que você está dizendo ser o Filho do Deus Altíssimo, ser o Messias, ser o Salvador. Bom, se você diz isso, nós achamos muito estranho, porque a gente conhece você desde que você era uma criança. E aí ele vai dizer, na intimidade, aquelas pessoas de Nazaré, porque cresceram muitos daqueles que estavam falando junto com Jesus, e ele diz: não é este o carpinteiro? Então a gente já entende, né, que Jesus tinha uma profissão, ele era carpinteiro. Filho de quem? Filho de Maria, ok? Irmão de quem? De Tiago, José, Judas e Simão. E ainda tem muitas irmãs. Aqui eu quero que você pense comigo um pouco. Há uma parte da cristandade, os católicos apostólicos romanos, que afirmam que Maria, ela não teve filhos, que Maria, ela permaneceu virgem, e que, tanto é que é chamada, né, nesse nicho cristão, de Virgem Maria. Eles afirmam que Maria não teve filhos, mas o texto que nós temos aqui diante de nós, e a palavra de Deus é que precisa fazer sentido e significado para nós, que precisa apontar a nossa fé, aquilo que nós cremos, ela diz, as Escrituras dizem, que Jesus era filho de Maria e tinha irmãos e irmãs. Então, o argumento que Maria não teve filhos, que ela permaneceu virgem, é um engodo, é uma falsa afirmação. É claro que nós sabemos que aqui são apresentados os irmãos de Jesus, citados por nome, Tiago, José, Judas e Simão, mas nós sabemos que são meio-irmãos de Jesus. Por quê? Jesus vai nascer de forma extraordinária. Lucas, lá no capítulo 1, capítulo 2, vai narrar que o anjo aparece a Maria e acalma o coração de Maria, porque aquilo que estava no ventre dela
era o Filho de Deus, que tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Não foi da relação de José com Maria. Eles eram noivos e José não tocou em Maria. Então Jesus é filho do Deus vivo e foi colocado no ventre de Maria por meio do Espírito Santo. Mas depois que Jesus nasceu, Maria casou-se com José e teve, como nós vimos, pelo menos 4 homens e algumas mulheres. Então, Maria, ela viveu a sua virgindade no período em que ela era noiva e teve Jesus. Após isso, como todas as outras mulheres, tiveram filhos. E aí, então, nós temos apresentando nesses 4 nomes dos meio-irmãos de Jesus, o primeiro que é Tiago. Tiago é apresentado como meio-irmão de Jesus, José, que nós não temos muitas informações, e Judas. Nós já estudamos sobre esse outro meio-irmão de Jesus. Nosso último encontro, nosso último estudo expositivo foi na carta de Judas, que é meio-irmão de Jesus, como Tiago. Então, fique muito claro isso. Quem é o autor da epístola é o meio-irmão de Jesus, Tiago. Algo importante sobre Tiago. Tiago nem sempre ele foi servo, ele veio a crer, ele recebeu Jesus como Salvador. Não. Tiago era como os seus demais irmãos, incrédulo durante todo o ministério, toda a vida de Jesus. E nós vemos isso em João. João capítulo 7, verso 5, diante de um contexto em que Jesus também está falando e pregando o Evangelho, o texto, João 7, 5, diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos, o quê? Creram nele. Ou seja, o autor está dizendo, João está dizendo que a família de Jesus, os irmãos de Jesus, e a gente pode olhar esses 4 irmãos de Jesus, descreram, não acreditavam que Jesus era o Messias, o Salvador. Eles não acreditavam em Jesus como o Senhor absoluto de todas as coisas. Eles foram incrédulos. Todos os teólogos entendem que, durante o ministério de Jesus, os 3 anos aproximados do ministério de Jesus, esses irmãos de Jesus, juntamente com Tiago e Judas, eles não creram, descreram que Jesus era o Salvador. Mas então, quando acontece a conversão? Quando que Tiago começa a entender que Jesus era o Salvador? Nós não temos essa informação exata, mas sabemos que foi a partir da sua ressurreição. Jesus morreu numa sexta-feira e no domingo ressuscitou. E a partir da sua ressurreição, aí nós temos, em algum momento desta ressurreição, logo no início, a conversão dos seus irmãos, a conversão de Tiago. Eu quero compartilhar com vocês um texto que mostra que Tiago, o meio-irmão de Jesus, já entendia que Jesus era o Salvador. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 12. Diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reunia, segure até aí. Qual é o contexto? Jesus ressuscitou, Jesus permanece com os seus durante 40 dias. Ao final desses 40 dias, ele chama os apóstolos, chama os discípulos, chamam aqueles que caminhavam com ele, que vieram a segui-lo, e então diz a eles para que eles permaneçam em Jerusalém, porque do alto seriam revestidos de poder. E diante deles, ele sobe aos céus, a partir do verso 6 do capítulo 1,
que nós temos a ascensão de Jesus, ele sobe aos céus. Eles ficam ali maravilhados com Jesus subindo aos céus. E se você lembrar, aparecem anjos, 2 anjos, e eles perguntam, por que vocês estão olhando para o céu? Os discípulos nem respondem, estavam tão maravilhados com aquilo, e ele diz, olha, não olhem para o céu. Caminhem, façam a missão, porque da mesma forma que ele foi, ele voltará para vós outros. Então, esses discípulos, diante desta verdade de Jesus ascendendo aos céus, eles obedecem Jesus, voltam para Jerusalém, para que do alto fossem revestidos de poder. Chegam em Jerusalém, ali naquela capital da Judéia, e ali alugam um espaço para que pudessem ali estarem orando e esperando a descida do Espírito Santo. Esse é o nosso texto. E o verso 13 diz, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam, olha a lista, Pedro, João, Tiago, que ainda é o Tiago maior, porque olha a sequência, Pedro, João e Tiago, a mesma sequência que nós vemos nos evangelhos. Lembre-se que Tiago ele vai morrer alguns anos depois, o Tiago maior. André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tiago maior, Tiago menor, Simão, o Zelote, e Judas, filho de quem? De Tiago. Judas Iscariote já tinha se matado. Verso 14, todos esses perseveravam unanimemente em oração. Com quem? Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, os irmãos dele são aqueles mesmos irmãos, os 4 irmãos que não creram no início, mas que a partir da conversão vieram a crer, a receber Jesus como Salvador. O apóstolo Paulo ele vai testemunhar esta verdade de que Tiago, ele viu ou esteve com Jesus na sua ressurreição e viu Jesus. Abram as Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, apenas o verso 7. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Olha, aqui Tiago, a quem ele se refere, é Tiago, meio-irmão de Jesus. Assim como Paulo teve o privilégio de ver Jesus, e ele vai dizer de forma tardia, mas ele viu, ele vai dizer que Tiago teve o privilégio de ver Jesus também. Tiago é esse mesmo Tiago que estava lá no dia de Pentecostes, que Paulo, ao escrever a carta aos Gálatas, lá no capítulo 2, no verso 9, vai chamá-lo juntamente com Pedro como coluna da igreja de Cristo. Então, Tiago, meio-irmão de Jesus, se tornou um servo valoroso, mas um líder valoroso da igreja cristã. Lembre-se que, ao final da primeira viagem missionária de Paulo, ele teve um problema com os falsos mestres que iam de igreja em igreja desqualificando a Paulo, lá na região da Galácia. Quando ele sabe disso, ele resolve com Barnabé ir até Jerusalém para a liderança da igreja. E aí, lá em Jerusalém, nós temos o início do primeiro concílio da igreja, para resolver o que os gentios podem ou o que não podem fazer. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto, para observarmos o quanto que a palavra de Paulo dizendo que Tiago era um líder da igreja, um coluna da igreja, é importante. Quando ele chega em Jerusalém, ele diz que ali viu os apóstolos e presbíteros e resolve conversar com eles. E então, diante da pergunta sobre
o que os gentios deveriam fazer, se eles deveriam guardar as leis cerimoniais, as leis cíveis, as leis da alimentação, a palavra final é de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, e no verso 12 do capítulo 15 de Atos, ele diz: e toda a multidão silenciou, passou-se a ouvir Paulo e Barnabé, e aí ele fez a defesa, e no verso 3 diz: depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. E aí, então, a palavra final é de Tiago. Tiago, o meio-irmão de Jesus. E eu quero que você, para a gente encerre essa nossa conversa, eu quero que você olhe mais uma vez para o texto de Tiago, verso 1. No verso 1 diz assim o texto: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, quando ele escreve esta carta, apesar de ser um líder da igreja, apesar de ser a coluna da igreja, ele não olha para si mesmo e diz: eu sou alguém importante na igreja, eu sou uma figura tarimbada, eu sou um líder e vocês têm que receber a minha palavra, porque eu sou um grande líder, e ainda mais, eu sou o irmão de Jesus, eu caminhei com Jesus, eu vi o ministério de Jesus, eu sou o meio-irmão dele, então vocês têm que olhar a minha autoridade e me obedecer. Não, ele não faz isso. O que ele faz no verso 1? Ele diz: Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus. De alguém que era incrédulo, que duvidou de Jesus, agora ele se coloca como servo, aquele que serve, aquele que vive a sua vida para glorificar e exaltar ao Senhor Jesus. Então, nesta primeira parte do nosso encontro, que você guarde isso bem no seu coração. Aqueles que o Senhor chama das trevas para a maravilhosa graça, são chamados de filhos de Deus, mas, acima de tudo, são servos, e estão dispostos a servir a Deus com alegria nos seus corações. Estudaremos de forma mais aprofundada, a partir das próximas aulas, essa maravilhosa epístola. Que você entenda, que você compreenda que Tiago, servo do Senhor, ele fez a vontade daquele que o arregimentou. E que eu e você possamos servir a Deus com alegria, com o mesmo entusiasmo, servir a Deus em todo o tempo e adorar a Ele em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. Te espero no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.